A paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais um programa falando de acessibilidade. Hoje nós vamos explicar onde as professoras da EBD podem encontrar o material que está sendo adaptado. Toda semana, no domingo, o pastor Gideuti na EBD, eles lançam as perguntas das crianças. Então existe um grupo de professoras que prepara essas aulas que nós damos nas classes já há bastante tempo. Depois que essa aula é preparada, aí ela é feita uma adaptação por um outro grupo de irmãs que fazem a adaptação dessa aula. Então, realmente, o tempo é muito curto. Geralmente, ela é publicada na sexta-feira à tarde, porque as irmãs, nós recebemos o assunto no domingo, as irmãs geralmente passam na quarta-feira essas aulas e nós, na sexta-feira à tarde, é liberado o material já adaptado. E onde que vocês podem encontrar esse material? Então, pesquisem no Google. Quando vocês pesquisarem acessibilidade icm.org.br, vocês vão ver a página e aí vocês vão vir aqui. Exatamente, já vai entrar direto aqui, ó, né? O site oficial. Vocês clicando aqui, vai abrir uma aba que vocês vão ver esse aqui, Acessibilidade ICM Igreja Cristã Maranata. Essa é a página inicial. Onde vocês vão agora? Na parte de cima vocês estão vendo, nós temos a parte de cima, vocês vão vir aqui, ó, EBD, e vai abrir essa página. Nessa página vocês estão vendo aqui, ó, primeira semana, segunda semana, terceira, quarta e às vezes nós temos a quinta semana. Então, vocês podem procurar o material nessa ordem. Então, vamos ver aqui. Primeira semana, nós estamos agora na terceira semana. Amanhã é a aula da terceira semana. Então, nós não vamos falar sobre ela para não adiantar o assunto. Então, vamos nos focar na primeira semana. Vocês veem aqui que existe a aula 1, do mês 0 a 3 anos e a aula 1 de 3 a 15 anos. Clicando aqui de 0 a 3 anos, vocês vão abrir uma aba, essa aba aqui. O que vocês vão encontrar nessa aba? Vocês vão encontrar, vou subir aqui um pouquinho, o slide, a ficha de leitura, igual é feita a ficha de leitura. Vocês vão observar que na ficha de leitura não está indo aquela recomendação de versículos diários. Por que nós não mandamos na adaptação essa orientação dos versículos diários? Porque é melhor que vocês, os pais, repitam o mesmo ensino durante a semana. Pela repetição, vai haver mais compreensão e a criança vai assimilar maior o estudo. Então, é melhor, é mais fácil para a criança, né, que é alvo da acessibilidade, que esse estudo seja repetido. Eu posso, em cada dia, fazer uma ênfase maior ou menor de um assunto, de um aspecto da aula ou outro. Então, vocês vão ter aqui o slide, tem o passo a passo, que aí fica mais fácil para vocês, professores, associarem o slide com o escrito, porque algumas professoras reclamaram que o slide, quando ele vem, né, para a criança típica, ele vem com o desenho e com o escrito. E aquele escrito norteia as professoras. E nos slides da acessibilidade, nós não colocamos o escrito. Por quê? Porque isso distrai a criança. Se nós estamos lidando com uma criança que é muito focada em letras ou em números, se ela vê no cartaz letra e número, ela só vai prestar atenção naquilo, ela não vai focar no que é o objetivo ali daquele momento, daquela ilustração. Vocês vão ver também que o cartaz ele vai ser muito mais limpo, a gente não tem imagens de fundo também por causa da questão da distração. Então, esse passo a passo ajuda as irmãs a se prepararem para a aula. Tem a ficha de leitura também adaptada e tem a aula, né, o escrito, que vai também em PDF ou em Word,
que fica mais fácil para os irmãos usarem. Vocês vão encontrar também aqui em slide, que é no PowerPoint, e também em PDF. Então, quando vocês abrem o slide, aqui nós estamos falando da classe de 0 a 3 anos. Então, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar um slide que não tem o texto, assim como também na aula que nós recebemos semanalmente, vem o slide com o texto escrito. Na acessibilidade vocês não vão ver isso. Por quê? Porque a orientação é que vocês abram a palavra, para que a criança entenda que aquilo que nós estamos lendo está na palavra de Deus, está na Bíblia. Porque a criança não vai entender que aquela projeção ou aquela folha que você mostra, que aquilo é a Bíblia. Então, isso é muito importante, nós mostrarmos isso. E vem os desenhos. E aqui vem alguma dúvida que as pessoas falam, que nós estamos saindo da orientação do Senhor com esses desenhos. Isso não é verdade. A recomendação do Senhor, desde o início desse trabalho com as classes, é que não se desenha nada relacionado à eternidade, nada relacionado ao Senhor Jesus ou a pessoas da Bíblia que podem fazer alguma referência a alguma religião. Então nós temos que ter cuidado, e esse cuidado ele é mantido aqui na acessibilidade. O que acontece? Quando nós colocamos a imagem, nós estamos apenas substituindo a palavra por uma imagem. Isso chama pictograma. Esse pictograma que vocês estão vendo aqui, ó, ele representa o quê? Nascer de novo. Essa aula é a aula de quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, no novo nascimento. Então, é perguntado, o que o Senhor Jesus fala? Que para eu alcançar a vida eterna, é preciso nascer de novo. Então, é o que está representado aqui. A vida eterna, que é quando o Senhor nos arrebatar, e o nascer de novo. Então, aqui é uma palavra, né, sendo substituída por uma imagem. Então, o que está aqui nesse pictograma? Aqui é uma senhora que está carregando um bebê. Então, é possível esse bebê que já nasceu voltar para a barriga da mamãe? É o que Nicodemos pergunta. É isso que vai acontecer? E aí o Senhor Jesus fala, não, nascer de novo não é isso, Nicodemos. Olha, então o X eu estou cancelando. Não é isso, não é voltar para o ventre materno e nascer novamente. Eu estou dizendo de um novo nascimento, que é o quê? Aceitar o Senhor Jesus. Eu não tenho como representar o Senhor Jesus. Então, o que é esse novo nascimento? É a minha vida antes, no pecado, olha, coração vazio, não é legal, olha, o X de cancelamentos não é legal, eu estou triste, a minha vida não está legal, não está boa, não está. Então, essa vida de pecado, que eu tenho esse coração vazio, quando eu tenho um novo nascimento, que eu aceito Jesus, esse novo nascimento é o quê? É uma transformação de vida. Então, o meu coração, que antes era vazio, agora ele está cheio. Cheio de quê? Das bênçãos do Senhor. Então, agora a minha vida está boa. E quando isso acontece, olha, quando eu tenho uma vida nova, eu recebo o quê? O batismo com o Espírito Santo. A imagem da candeia acesa e da botija de reserva, que as crianças têm aprendido na parábola das 10 virgens. Então, é uma imagem que representa o quê? Batismo com o Espírito Santo. Então, se eu tenho isso, por que é importante o batismo com o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem me ensina o quê? Aqui, a escolher aquilo que agrada ao Senhor. Então, eu tenho a oferta daquilo que não agrada e tenho a oferta daquilo que agrada ao Senhor. Então, quem que me ajuda nessa escolha? O Espírito Santo. Então, quem faz isso, passa pelo novo nascimento, tem o batismo com o Espírito Santo, alcança a vida eterna. Então, os irmãos vejam que não há nenhum prejuízo no ensino para essa criança. Não há nenhuma diminuição da revelação.
E agora, se nós vamos aqui, ó, na classe de 3 a 15 anos. Essa classe vocês vão ver que vai abrir mais opções. Então, eu tenho a opção do quê? De um enriquecimento, que são algumas sugestões que nós damos dentro daquela aula que as irmãs podem fazer, aumentando o ensino para aquelas crianças que são mais inteligentes e que estão pedindo esse conhecimento. Então, aqui vai algumas sugestões, não precisam usar todas e não precisam usar essas. Se vocês tiverem outras ideias, se o Senhor mostrar a vocês outras estratégias, usem. Também temos algumas sugestões para a deficiência visual. Se você tem na sua classe criança ou adolescente com perda visual importante, que é uma baixa visão, ou a criança cega, então aqui a gente está dando algumas sugestões e da mesma forma, vocês podem usar ou não, podem criar as adaptações de vocês. Em termos de aula, olha, nós vamos ter aula do nível 1 até o nível 5. O que são tantos níveis? Níveis de compreensão da linguagem. O estudo, ele é exatamente o mesmo. O que muda é a minha forma de falar. Assim como eu falo com o bebê de uma forma, com criança de 3 a 6 de outra forma e com adolescente de outra. Então, o que muda é exatamente isso. E aqui vocês vão ver, nós vamos ver aqui uma aula. Vamos lá, nível 3 para os irmãos terem uma ideia. Então, o nível 1, ele tem pouca adaptação, o nível 2 um pouco mais, o nível 3 mais adaptação, o 4 mais e o nível 5, ele é extremamente objetivo. Eu vou mostrar para os irmãos. Quando vocês abrem lá cada nível, o nível 3, nós vamos ter apenas um tipo de atividade para a criança independente da idade, porque aqui a gente já está trabalhando com a compreensão da linguagem, tempo de atenção e comportamento. O nível 1 e 2 vocês vão encontrar sim, atividade para criança, atividade para intermediário e atividade para adolescente. O que vocês vão ver aqui? Vocês vão ter a aula escrita, tanto em PDF quanto em Word. Aqui a aula em PDF, a aula em PowerPoint e vocês têm também a atividade, que é uma atividade única. Quando nós usamos a aula em PowerPoint, vocês vão encontrar a mesma coisa. Aqui é para vocês verem em PDF como fica. É a mesma aula, só que às vezes para imprimir fica mais fácil para os irmãos. Vocês reparam, esse aqui é o passo a passo que eu falei para vocês, que também vai, mas esse não é para ser usado com as crianças. Esse é para o preparo da professora. Então, se vocês verem aqui os slides que nós estamos usando, se nós voltarmos, vocês vão ver que a aula em PowerPoint, ela é a mesma coisa. Vamos achar aqui. Esse. Então, aqui nível 2 para vocês verem. Olha, então é o mesmo desenho, mas sem nenhum escrito, que aquele é só para direcionar as irmãs. Lembrando que esse escrito tira o nível de atenção. Então, aqui é a mesma coisa. Olha, alguém perguntou, né? Os discípulos perguntaram, quais são os acontecimentos que acontecerão antes da volta de Jesus? Aí, Jesus falou dos acontecimentos. Nós não estamos aqui, não tem Jesus aqui representando em nenhum momento, mas tem um balãozinho de conversa que está apontando mais para o alto, pensando na eternidade, exatamente para que a gente não tenha a representação. Vocês estão vendo aqui, ó, o período da pandemia, em que nós usamos máscara, que nós não podíamos ir à escola, tá vendo? O X cancelando, não podíamos ir à igreja. Então, facilita para as pessoas, né, a criança visualizar o que eu estou dizendo. Então, é um reforço o quê? Visual. Aqui o terremoto, esse aqui é o pictograma para terremoto e o que acontece de verdade. Aqui, nós vemos esses acontecimentos onde? Na Bíblia. Nós vemos, a Bíblia nos fala, nos mostra os acontecimentos das trombetas, olha o globo com as trombetas, e que está muito próximo. E nesse lugar que nós vamos para o céu, olha,
não há dor, não há tristeza, só há paz. Quer dizer, as pessoas aqui vivendo em harmonia, só alegria. A figura, ela só ajuda. Aqui a imagem da noiva, a igreja é a noiva. E nós lemos isso em Apocalipse, então fica fácil para a criança visualizar. Essa igreja, ela está como? Atenta. Atenta a quê? Ela está ouvindo, ela está obedecendo a palavra do Senhor, ela está discernindo o momento do arrebatamento que está próximo. É a mesma aula. E hoje, as igrejas, nós, as crianças, precisamos estar atentos a esse momento, porque breve o Senhor vai. A pergunta, ela às vezes é mantida a mesma pergunta, às vezes nós fazemos uma simplificação para ter mais acesso, mas elas podem participar igualmente, junto com as outras crianças, quando a resposta é a mesma. E se a pergunta e resposta foi adaptada de uma forma que ficou diferente, pode haver também a pergunta para as crianças típicas e a pergunta para as crianças com deficiência, ou uma pergunta só e todos respondem. Vocês veem que na resposta a gente também põe o apoio visual. Então, irmãos, a revelação, ela é a mesma. O ensino, ele é o mesmo. O que muda é a forma de falar. Se na sua classe você tem uma criança com deficiência, eu posso dar a aula, essa aula adaptada para todas as crianças por causa de uma? Eu posso dar a aula também para as crianças típicas? Claro que pode. Eu posso usar esse material? Sim, sem nenhuma dificuldade. A aula, ela é exatamente a mesma. E o que vocês vão estar adaptando é apenas o recurso visual, de mostrar para eles, para ficar mais fácil a compreensão da sua fala. Vocês verem que a imagem, ela, do pictograma, ele é muito de acordo com aquilo que eu quero demonstrar, falar para a criança. Então, se a sua criança com deficiência, seu adolescente, consegue ficar na classe, você pode usar. As outras crianças, de forma alguma, elas vão ser prejudicadas. A atividade. Eu posso dar a atividade adaptada para as outras crianças? Posso. Eu posso também dar a atividade das crianças típicas para a minha criança com deficiência e a atividade dela, adaptada. Também pode. Então, não se prendam a um comportamento rígido, mas avaliem cada aluno de vocês, a classe por inteiro de vocês. Dúvidas, levem ao seu pastor, discutam com ele, procurem o grupo de acessibilidade, que juntos nós podemos ajudar os irmãos a entender qual é a melhor estratégia. Fez uma estratégia, deu certo? Ótimo, continua. Fez, não deu certo? Muda. Então, nós também, como professores, não precisamos ser rígidos na forma de ensinar. Então, assim como eu adequo o meu falar para a classe que eu estou dando aula, vocês vão se adequando ao aluno com deficiência. Lembrando que esse aluno tem potencial, que ele vai aprender. Por quê? Porque quem ensina é o Espírito Santo. Então, nós somos apenas o meio de levar a palavra, mas quem convence o homem é o Espírito. E assim quem vai convencer as nossas crianças daquilo que é a palavra, do projeto de salvação, é o Espírito Santo. Então, nós temos esse ajudador ao nosso lado. E ele é um excelente auxílio para nós nas classes, com crianças típicas, com crianças com deficiências, não importa. Então, se ainda houver alguma dúvida, as irmãs podem enviar as suas dúvidas. Nós temos um grupo que está à disposição dos irmãos. Lembrem de dar o like no canal, dando qualquer dos conteúdos que tem na igreja. Hoje vocês no YouTube têm um conteúdo vasto, está sendo assim gerado para todos os públicos, jovens, adultos, crianças, para as famílias. Então, curtam este programa, os demais programas da Igreja Cristã Maranata, porque isso é importante para o YouTube reconhecer como um conteúdo que tem relevância, e isso ajuda na divulgação do canal e principalmente da palavra do Senhor que está sendo anunciada. A todos, a paz do Senhor.